Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nessa leitura. E conforme o nosso plano, o plano de leitura que nós estamos seguindo, hoje nós leremos os capítulos 19 e 20 do Evangelho de Lucas. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI e que você pode baixar também gratuitamente esse plano de leitura aqui na descrição. Tem um link, é só você clicar e baixar gratuitamente. Se não for inscrita no canal ainda, já se inscreve, ativa a notificação para ser avisada sempre que algum vídeo ou áudio for publicado aqui no canal. Já curte também esse áudio que eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida e compartilha com pelo menos 5 pessoas que você quer bem e nos ajude a chegar em mais pessoas, a levar esta mensagem a mais pessoas. Vamos lá então para a nossa leitura de hoje. Capítulo 19. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das 10 minas. Enquanto ouviam estas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ele disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam. Por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: Eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida, disse aos que estavam ali: Tomem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a todo o que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. A entrada triunfal.
Mateus 21, 1 a 11, Marcos 11, 1 a 11 e João 12, 12 a 19. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus. Então, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que, se eles se calarem, as pedras clamarão. Lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz! Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Jesus purifica o templo. Mateus 21, 12 a 17 e Marcos 11, 15 a 19. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. Mateus 21, 23 a 27 e Marcos 11, 27 a 33. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era um profeta. Por isso, responderam: Não sabemos de onde era. Jesus, então, disse: Tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores. Mateus 21, 33 a 46, Marcos 12, 1 a 12. Então, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e foi fazer uma viagem por longo tempo. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Os lavradores, porém, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias.
Ele enviou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, mas eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Quando, porém, os lavradores viram o filho, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado disto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo. O pagamento de imposto a César. Mateus 22, 15 a 22 e Marcos 12, 13 a 17. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espias que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espias lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A ressurreição e o casamento. Mateus 22, 23 a 33 e Marcos 12, 18 a 27. Alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então, o segundo e o terceiro casaram-se com ela, e de igual modo, os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mesmo mostrou que os mortos ressuscitam quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. Assim, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Mateus 22, 41 a 46 e Marcos 12, 35 a 37. Então, Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho?
Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais e amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. E assim nós chegamos ao final de mais uma leitura, mais um passinho que nós demos juntas em direção a esse plano de leitura da Bíblia em um ano. Te espero aqui amanhã para darmos mais um passinho juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!